Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mais precisamente aqui no empresarial do Rio Mar Kennedy. Muito prazer, eu sou Hamilton Silva e durante toda essa semana você teve a oportunidade de conhecer aqui vários episódios interessantes, que de fato vocês sabem, o que mais nos transforma em cada episódio desse são as histórias dos nossos convidados, né? Então, é por isso que a gente está aqui sempre para poder contar essas histórias, para poder te inspirar do outro lado, né? Gente que tem uma carreira já consagrada no que faz e trazer e convidar essas pessoas aqui para poder contar um pouquinho da sua jornada para a gente é transformador. E eu tenho certeza que você está em casa tem esse mesmo sentimento, essa mesma sensação. Hoje não vai ser diferente, tá? Hoje a gente também está com mais uma convidada que veio para cá. Acho que é o primeiro segmento que a gente consegue trazer até aqui para a gente contar e conhecer um pouquinho da história, tá certo? Vale lembrar que todas as informações que eu trouxe aqui nesse episódio você vai ter a oportunidade de conferir na descrição desse vídeo. Então, quando eu me referir a telefone de contato, quando eu me referir ao Instagram, você vai encontrar tudo na descrição desse vídeo. E toda a nossa todo o nosso expediente ali, né? A turma que faz esse podcast acontecer se encontra também na descrição desse vídeo. Tá certo? Ó, e aproveita também que o episódio está começando agora, é o momento que você vai conhecer toda a jornada da minha convidada de hoje. Compartilha no grupo da família, certo? Compartilha no WhatsApp, pega esse linkzinho e compartilha, que com certeza as pessoas vão adorar a história transformadora que a gente está trazendo no nosso episódio de hoje aqui do Perspectiva, tá certo? Bom, eu preparei aqui uma breve introdução aqui para vocês captarem quem é a minha convidada de hoje, tá certo? Ó, ela superou o medo, ela superou o medo e tirou a habilitação escondida do pai, com o apoio da mãe. Hoje, como instrutora de trânsito, dedica-se a ajudar quem teme dirigir e recuperar a confiança e voltar ao volante. O nome dela é Adriana Guerreiros. Palmas, senhoras e senhores! A Adriana hoje está fazendo parte aqui foi a nossa convidada. Ela é instrutora especializada em medo de dirigir, somente para habilitados que têm medo ou insegurança de dirigir. É isso mesmo, Adriana? Isso. Perfeito. Adriana, quero agradecer demais a gentileza de você vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Poxa, a gente ficou muito feliz porque a gente está diante de uma convidada diferente, que vem trazendo um assunto diferente, que não deixa de ser um assunto de utilidade pública, né? As Isso. pessoas se conectarem, entenderem algumas ações que envolvem aí medo de dirigir ou a insegurança, por que não, né? Bom, a Adriana está aqui com a gente para participar do Perspectiva Podcast. Já vou logo aproveitando para deixar aqui o arroba Adriana Guerreiro Instrutora. Esse é o arroba que você vai encontrar na descrição desse vídeo para conhecer um pouquinho da Adriana. Adriana, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, Tudo graças a ótimo, né? Que bom. Bom, eu queria primeiro te conhecer um pouco. Adriana, quem é você? Deus. Sou uma pessoa que chegou a 18 anos, né, de idade, não conseguia tirar habilitação, né, por causa do pai, né? E aí fui tirar com 19, né? Fiz também participei de uma prova de automobilístico lá na Beira-Mar, Olha, que chamava Guidão de Ouro. calma. Antes de chegar aí, eu quero entender um pouquinho. A Adriana é natural de Fortaleza, Sim, tá casada, Fortaleza, casada, certo? Eu queria 32 anos de profissão. 32 anos de profissão. Antes de chegar na Isso. profissão, eu queria conhecer um pouquinho. Porque assim, ó, muita gente acha que é uma atividade, você nasce com ela. Você sempre teve vontade de ser instrutora? Eu sempre gostei muito tudo referente ao carro. Pronto, é aí onde eu quero chegar, né? Esse interesse pelo carro, esse interesse, por quê, de onde surgiu, porque para a gente entender essa sua paixão por carros, a gente tem que começar a ir lá para o comecinho. Por quê, né? E aí eu queria entender. O que... Eu sempre pequena mesmo, meu pai dirigindo, né? Eu já queria pegar no volante, com 8 anos de idade. E aí fui crescendo, aí comecei a assistir corrida de carro, né? Olha, Eu ia assistir aquelas corridas do autódromo aqui em Fortaleza. um autódromo do Eusébio, eu acho. É, lá do Eusébio, eu ia assistir. Até fui convidada por um amigo meu que era piloto para dar uma volta no carro dele.
Sendo que como o carro era projetado para o tamanho do piloto, eu não consegui. Olha só, Aí eu peguei meu próprio carro, dei uma volta na pista para reconhecer, né? Foi muito bom. uma experiência E aí diferente. eu sempre gostei muito tudo referente a carro. Entendi. Me fala um pouquinho como é que foi assim a sua infância até chegar a esse desejo, né, de como é que foi? A infância normal, né? Entendeu? Sendo que quando eu nunca, assim, gostava de boneca e tudo, mas eu gostava muito de brincar, né? E aí fui crescendo, crescendo, e aí aquela paixão por automobilismo, de gostar de assistir Fórmula 1. Inclusive, eu até recebi umas fotografias do Ayrton Senna, Olha, que eu entrei em contato com eles lá, eles mandaram umas fotos para mim, que legal. né? Sempre foi assim, gostar muito de carro. Entendi. É porque quando a gente fala assim que de gostar de carro, a gente pensa, mas do carro propriamente dito, do processo de segurança dele, como é que a aerodinâmica, a engenharia, o que mais te encantava? A É, velocidade? eu fiz também, tanto velocidade, eu fiz 4 cursos de mecânica Foi mesmo. de carro, não assim muito profunda, né? Sim. Onde Para entender tinha, uma base ali. porque quando o carro dava um problema, eu não sabia resolver. E aí sempre chegava alguém e dizia: Eu vou te ajudar, mas sabia menos do que eu. Olha. E aí, eu, no lugar de resolver o problema, arranjava outro. Porque aí eu disse: Não, eu não posso mais achar que chegar uma pessoa para me ajudar vai resolver. E às vezes ele era só cortês, mas ele não entendia. E aí eu continuava com o problema. Aí eu disse: Não, vou ter que fazer curso de mecânica. Aí toda vida quando aparecia algum curso de mecânica para mulher, eu estava lá. Nossa. Aí fiz, fora o do Detran também, quando eu fui fazer o curso de instrutora, teve uma cadeira que foi de oficina, a gente participou. Aí teve um agora recente, esse ano eu participei novamente, Ah, já em 2024 já teve? já numa concessionária aqui em Uhum. Fortaleza, né? Aí ano que vem vai ter de novo e eu convido alguns alunos a participar, porque eles gostam muito, porque a dificuldade é grande, principalmente quando o carro dá um problema. E aí você leva na oficina e por ser mulher a gente fica muito insegura, né? Isso eu não tenho mais problema. E já consegue identificar algumas anomalias, algumas. Já aconteceu de eu chegar na oficina dizendo ao mecânico o que era. Foi mesmo. E ele chegou para mim e disse: Como é que tu sabe? Eu digo: Pelo barulho. Olha isso. Então você consegue, de qualquer carro não, né? Alguns carros, Alguns carros. alguns carros você consegue É identificar. porque, devido a eu gostar tanto, eu me interesso muito e vou atrás e fico sabendo. Olha E só. também surgiu, foi uma ótima oportunidade, porque tem muitas dicas para a gente dar para os alunos, né? E aí ajuda, porque eu chegava nos cursos e perguntava aos profissionais como é que eu poderia ajudar mais ainda os alunos quando eu estivesse dando aula, né? Olha só que legal. Bom, para você que está acompanhando a gente, que eu estou com a Adriana Guerreiro, ela é instrutora especializada em medo de dirigir, que é assim, é uma atividade que é somente para habilitados que têm medo ou insegurança. Você consegue Hoje em enxergar, dia, né? hoje em dia, você consegue perceber, assim, enxergar que ainda tem muita gente que tem medo de dirigir? Tem muita gente. Tem Quando, mais medo do que insegura, ou mais é, insegura do que com na medo? verdade, a insegurança, o medo é a insegurança. Sim. É a falta de domínio do carro, na maioria das vezes, entendeu? 90% é. Às vezes a pessoa chega para mim e diz, eu tenho um pânico, aí eu digo, não, eu vou avaliar. Você tem a síndrome? Não, mas me disseram que eu tenho. Eu digo, não, às vezes não é, Disseram. é só insegurança. Você vai ver toda a base novamente, né? Para mim ver como é que você tá. E às vezes esse medo todinho vai embora. A partir do momento que ela aprende a manusear, a Entendi. ter o controle, né, do carro. Aí como é que você consegue identificar isso? Num primeiro momento, você já consegue dar um diagnóstico ali, assim, ó, vamos conversar aqui um pouquinho para tu me dizer. É assim, eu primeiro vou, porque o medo a gente tem que investigar de onde é que ele veio, né? Porque às vezes ele veio de um acidente, que não foi nem com a pessoa. Já aconteceu de eu pegar uma aluna e ela tinha muito medo. Aí eu fui conversar com ela. No primeiro dia ela disse: Não, é porque meu pai bebia e botava
eu e meus irmãos dentro do carro, em alta velocidade. Nossa. E aí a gente entrou em pânico, então eu não queria mais nem ver o carro. E eu tô aqui enfrentando com muito medo, mas eu vou conseguir tirar minha habilitação, porque eu já tive autoescola, né? E hoje, aí como eu não tinha muito tempo para esse pessoal de medo e para me dedicar aos habilitados, hoje eu me dedico só a eles, né? Não tô mais com o pessoal que tira habilitação. Entendi, entendi. Mais dedicado a eles. Aí, vem cá. Você também tinha medo de dirigir? Não, Nunca teve medo de dirigir? não. Sempre foi segura na hora de. É, Só no início, quando eu tirei minha habilitação, devido ao meu pai, eu ter tirado escondido dele, né? não. Então, ele me botou de castigo de passar mais de um mês com meu irmão do lado. Eita. Sendo que a minha mãe, não, vamos, ele viajou, nós vamos sair, você vai conseguir, e é assim mesmo, e eu errava as marchas, e ela dizia, eu passava uma quarta, reduzia para uma segunda, sem frear, e o carro fazia um barulho, e ela, não, é assim mesmo, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Me deu o maior apoio, Olha só. até o dia dar certo. Olha só, me diz uma coisa. A origem do medo de dirigir. Quais são os principais fatores psicológicos que levam habilitados a terem medo ou insegurança de dirigir? A que você atribui É o que eu isso? te falei agora, a maioria das vezes, ele pode ter acontecido um acidente, né? Ou algum trauma que ele vem trazendo, né? Ou então é somente mesmo a insegurança, Entendi. entendeu? Certo. Técnicas de relaxamento. Quando, primeiro dia, quando ele vem iniciar as aulas, eu vou ter uma conversa. Se ele tiver acontecendo, ele está muito nervoso, eu digo, se acalme, você vai ter que respirar e relaxar um pouquinho. Não se preocupe que eu não vou começar a aula já dirigindo. Primeiro, a parte principal é conhecer o carro, os equipamentos, para que é que serve cada coisa, né? O que é uma embreagem, para que ela serve, qual é a função, né? Você vai reduzir uma marcha, por que que você tem que frear? Tem gente que liga o carro com o pé na embreagem, mas não sabe por quê, porque alguém disse, mas ela não sabe. Então, eu vou ter que responder todos os porquês da pessoa. Sim. Porque a maioria só aprendeu praticamente na teoria, mesmo que ela seja habilitada e ela já esteja vindo da autoescola, mas a maioria ela se dedica mais às dicas de tirar habilitação. Mas quando ela chega na vida real, que ela vai estar sozinha, sem o instrutor do lado, ela vai dirigir, ela trava, ela não consegue. Nossa. Quanto tempo você acha que leva para a pessoa destravar, assim? Depende de cada pessoa. Tá? Às vezes tem alunos que eu tenho que começar com a base. Ele não tem controle. Às vezes eu penso, como foi que conseguiu tirar a habilitação? Porque a base não tá legal. Então, o que que eu faço? Eu vou ver a base dele, o controle do carro, se ele entende. Tem gente que não sabe fazer curva, não sabe controlar a embreagem, tem medo de ladeira. Então, eu vou ter que dar uma geral. A partir do momento que ele começa a se familiarizar com o carro e ele passa a automatizar aquilo que ele está fazendo, aí ele vai desenrolar mais rápido. Agora, a quantidade de aula depende muito de cada um. Eu não posso chegar, achar que esse aprendeu com 10 e aquele ali vai levar 20, 30. Não, eu 10 dias, 10 10 sessões, aulas, 10 aulas. 10 aulas, Entendi. né? Eu procuro sempre trabalhar de 2 em 2 aulas. Por quê? Porque 1 hora e 40 minutos que ele vai fazer de treinamento. Porque 50 minutos passa rápido, quando ele está entendendo, a aula termina, ele vai vir no outro dia. Então, ele vai ter a tendência de ter mais aulas ainda. Entendi. Então a duração é de uma hora aí, 1 hora e 40, 2 aulas. Cada aula 50 cada minutos. aula 50 minutos. Então, essas Isso. duas aulas é o suficiente para ele poder, para ele assimilar algumas Que coisas. ele começa a assimilar, né? A partir da segunda aula, ele já começa a entender alguma coisa. Porque, na verdade, ele fica tão preocupado em perder o controle do carro que ele não assimila de início. Aí eu tenho que fazer várias repetições da mesma coisa para que ele comece a relaxar e comece a entender. Perfeito. Agora, uma pergunta curiosa. Por que que você virou instrutora? Eu virei instrutora porque eu participei de uma competição que se chamava Guidão de Ouro. Olha,
E aí era uma competição de obstáculo, né? Que foi lá na Beira-Mar, ali no Náutico, Foi em que ano? que em 88. 88, olha. E aí eu participei, e aí, não, foi um ano anterior eu só fui assistir. Em 87 eu assisti, achei muito interessante, porque tinha a prova tinha mulheres e homens, né? A premiação era diferente. Primeiro lugar, segundo, terceiro de homem e de mulher a mesma coisa. E aí a premiação era diferente, mas o obstáculo era o mesmo, não mudava, né? E aí eu fui assistir e me identifiquei muito assim, oh meu Deus, eu tenho vontade de participar. Aí falei com meu irmão, ele disse, eu vou também. Aí eu passei uma semana sem dormir, Pensando como é que com se ia. medo de fazer feio lá na hora, né? Porque era um cheio de cones, né? Aí tinha os slalom, né? Que você fazia o S, botava vários cones, saía fazendo zigue-zague. Aí tinha um corredor, no final tinha um U para voltar, tudo no menor tempo possível para você ganhar o troféu. E eu fui assistir. Aí o meu irmão disse: leva minha habilitação, eu vou trabalhar sem habilitação e tu faz minha inscrição. Tá bom, eu vou. Aí fiz, a gente fez uma prova de legislação para poder ir para a segunda etapa, que era o carro. Sim. Aí a prática. Sendo que não tinha o dia anterior de test drive, né? Era chegar e fazer. Nossa. Não Já foi, tinha. e ainda foi mais desafiador ainda, né? Pois é. Aí eu fui com mais cautela, né? Porque eu tinha medo de derrubar, né? Porque cada cone acrescentava 10 segundos no tempo, né? Sim. E não podia derrubar. E cada obstáculo tinha uns 50 cones. E aí o U, o S, tudo tinha muito cone. Aí eu disse, meu Deus do céu. E lá no jornal, depois que ia colocar o nome de todo mundo que se deu melhor e que se deu ruim. Aí eu disse, eu não quero meu nome lá. Aí fui participar, né? Aí tirei o primeiro lugar das mulheres. Sendo que eu Primeiro lugar. foi. No ano anterior eu fui assistir e no ano seguinte, que foi em 88, a pessoa que ganhou 87 participou e eu ganhei dela. Olha só. Porque ela foi um pouco mais ousada e eu, como era a minha primeira vez, eu fui mais cautelosa, né? Eu fui um pouco mais devagar, mas o dela patinou e o meu não patinou e eu consegui chegar. E era um carro também, na época do Escort. Escort. E a gente não conhecia o carro. Porque a Fórmula 1 tem o dia anterior, né? Que você faz os testes e tal. Mas lá era chegar, entrar no carro e fazer. Nossa. Quanto é quem faz menos tempo, né? É, Entendi. porque se eu fizesse em 1 minuto e derrubasse 2 cones, seria 1 minuto e 20. Que era 10 segundos para cada cone que derrubasse, acrescentava. Aí eu, meu Deus do céu, mas graças a Deus não derrubei nenhum. Aí a autoescola onde eu tirei minha habilitação, viu, né? A repercussão que deu, saiu na televisão e no jornal, e ele queria que eu fosse instrutora dele. Olha. Aí eu disse, eu só vou se você deixar minha irmã tirar a habilitação dela de cortesia. Aí ele não quis, Nossa, por quê, né? ele não quis. Aí eu disse, tudo bem, não tem problema não, mas eu vou fazer o curso através de você, mas não quer dizer que eu vou ficar lá. Aí, na verdade, eu fiquei lá na autoescola, só levando os alunos para o Detran e voltando, né? E aí ele, no fim, não me botou para dar aula. De que eu estou fazendo aqui? Se eu fiz o curso, né? E não estou dando aula, estou só levando os alunos para o Detran. Aí eu disse, não, eu não vou ficar aqui, não. Eu vou montar um. Aí conheci uma pessoa no curso e a gente montou uma autoescola Olha na época. só. E aí foi bem ousada, né? Tipo assim, eu tô querendo uma oportunidade aqui porque vocês já viram que eu estou preparada para ocupar, né, esse É, cargo. E o fato de não ter tido uma resposta cordial, né, por parte dessa pessoa, você tomou a decisão, tá bom, então eu vou montar a minha autoescola. E isso foi em que ano? Lembra? Assim, mais ou menos. foi em 92. 92. Aí, ficou quanto tempo uma Aí foi autoescola? assim, em 92 eu fiz o curso de instrutora, 94 eu fiz o curso para poder administrar na autoescola, né? De Sim. diretor. Porque a gente só podia ter uma autoescola se tivesse o curso de diretor. Aí esse rapaz que eu conheci, ele fez o curso também, e a gente abriu em 97, 98.
e ficou até 2000, foi, até 2001 por aí. Que 2000. aí era sociedade e aí não deu muito certo. Entendi. Mas aí sim, foi tempo suficiente para você poder entender que era isso que você queria para sua vida, Com certeza. né? É dirigir, É ensinar o as que eu amo pessoas. fazer. Olha só. E hoje em dia você está nativa, né? Você está Tô. atuando, né? E a gente vai já falar um pouquinho sobre isso, porque antes disso tem toda uma jornada por trás. Que, por exemplo, você já tem ideia, mais ou menos, de quantas pessoas você já ajudou? É muita gente. Muita gente. Mais ou menos tem consegue. Não, tem não, Consegue. é São, muito são tempo e trinta e muita cinco gente. anos, né? 32 trinta anos. e dois anos de serviço prestado e ainda hoje continua ajudando É essas porque pessoas, já né? tentei até às vezes mudar, as pessoas dizem, vai mudar de ramo. Eu digo, não, é o que eu amo fazer. Olha só, pra você ver, né? Então, assim, depoimentos de sucesso, né? A gente, histórias reais de alunos que superaram o medo de dirigir com a sua ajuda. Eu queria que você trouxesse assim, um caso em específico, né? De uma pessoa que você disse assim, ó, cara, não vai, aqui não vai. E foi, Essa é engraçada. por favor. Ela, ela, ela me procurou, né, através de uma pessoa, e ela chegou para mim e disse, ó, eu quero pegar minhas aulas. E ela foi contar a história dela, né? Ela tirou a habilitação, o marido chegou, deu o dinheiro a ela para ela comprar o carro. Aí ela pegou o dinheiro e viajou para Itália. Não comprou o carro. Calma. Aí ele deu o dinheiro de novo, ela comprou uma moto. E andava de moto para todo canto lá no interior. E não, Estava habilitado. não, ela já estava. Já estava habilitado. Sendo que ela ela fugiu o tempo todo do carro. Aí ele disse, porra, agora não vou mais lhe dar o dinheiro, não. Você vai ficar aí toda vida que eu lhe dou o dinheiro para você comprar o carro. E aí você faz o quê? Você pega o dinheiro e gasta. Vai gastar dinheiro com outra coisa. Aí vai gastar com outra coisa. Então não dou mais não. Então agora vai ser por sua conta. Aí ela resolveu pegar as aulas. Aí ela chega para mim e diz assim: eu queria me informar das aulas e tal, mas eu quero primeiro que você venha na minha casa, no sábado à tarde. Aí eu estudo bem, sem problema. Aí quando chegou o sábado à tarde, nós conversamos em cerca de 2 horas. Que ela foi contar a história dela toda, que ela tinha muito medo, mas agora ela precisava e tal. E os pais moram no interior e é muito longe. Eu tenho que visitar meus pais que já são idosos, eu preciso dar suporte, eu não dirijo. Aí ela contou essa história, que sempre lhe dava o dinheiro e ela. Aí ela disse: Não, gostei de você, nós vamos começar as aulas. E a gente pegou as aulas na 18ª. Eu disse assim: Você sabe o que é que vai ser a aula de hoje? Comprar o carro. Ela disse: O quê? É, nós vamos comprar o carro. Levei ela na concessionária. Aí falei com um amigo meu de lá: ó, nós vamos fazer orçamento aqui, ela vai comprar o carro. Porque ela já fugiu do carro muitas vezes e agora ela compra. Aí, aí ela encerrou as aulas, né? Na 20ª aula, ela encerrou e aí ela teve que criar coragem de ir lá no interior. E era 360 quilômetros. É chão, viu? Quase, sei lá, dependendo da velocidade, muito mais de 5 horas, né? E ela pegou e foi. Pegou a BR-116 e foi embora. Nossa. E aí ela dizia, era só um pontinho vermelho lá no mapa, ela brincava, né? Porque ela conseguiu superar. E hoje ela, Ave Maria, me agradece muito. Olha só, uma história legal, né? De gente que exerce sua função e ajudando as pessoas, né? E com esse. A gente tem esse medo, né? Essa insegurança de dirigir, a gente sabe que você tem essas histórias para contar. É legal porque você acaba conectando com outras pessoas que têm o mesmo sentimento, a mesma sensação. Assim, poxa, eu também tenho esse mesmo medo e saber que existem profissionais hoje no mercado que podem te ajudar dentro desse assunto é muito interessante. É, quando as pessoas procuram pelo seu serviço, elas te encontram por onde? Pelo Google, pelo É pelo Instagram? Google, pelo Instagram, É o né? Meu Instagram telefone, na verdade, ele é muito antigo, é desde quando lançou o celular. É o mesmo número é o até mesmo hoje. número. Nossa, e ó, o Instagram, Não gente, tem para você, outro nome. o Instagram para você que está acompanhando a gente aí, ó, é Adriana Guerreiro Instrutora.
ela também tem uma presença muito ativa lá no Google. Então, se você for lá no Google e colocar Adriana Guerreiro, instrutora, você vai encontrar ela também. Ou instrutora especializada, alguma coisa assim, você vai encontrar. Eu não sei exatamente qual é a palavra-chave que é ativa lá, mas ela tem uma presença muito ativa. Eu queria falar perguntar para ti alguns temas como psicologia do trânsito. Como a mente influencia na confiança ao dirigir e formar de formas que representa crenças limitantes. Reprograma crenças limitantes. Como é que você Na consegue identificar? verdade, é porque assim, a própria pessoa ela se bloqueia. Como assim? No momento que ela diz, ela tá tentando aprender, ela diz: "Não, não dou para isso", porque ela começa a errar. Ela: "Não, não dá certo. Eu não vou querer mais, eu vou desistir", porque ela fica com aqueles pensamento negativo, né? Sim. Então eu aí procuro fazer o quê? Dar incentivo, ter paciência, porque o que eles mais perguntam da gente, querem saber e pegam informação é se eu tenho paciência. Aí eu digo, Primeira pergunta, você tem paciência para ensinar? 32 anos, se eu não tivesse paciência, que só me deram 5, que eu não ia ter paciência mais do que 5 anos, né? O pessoal do ramo, né? Sim, entendi. Falou, você só vai ter 5 anos de paciência, depois você Depois, abandona. esquece. É, Vai fazer outra coisa, né? Assim? é. E aí a gente tem que procurar elevar assim a autoestima dela, dizer que não é assim, que a gente tem que ter paciência, que as coisas vão dar certo, né? Porque às vezes ela mesma fica dizendo o quê? Que eu não dou para dirigir, eu acho que eu vou desistir, e aí a gente tem que reverter essa situação. Aí começa as coisas a fluir. Que legal. Eu queria entender também os primeiros passos. Qual é a dica que você dá para quem de repente precisa encontrar um profissional? Em que momento ele precisa identificar que ele precisa de ajuda? Qual é a recomendação que você dá? É assim, a partir do momento que ele tira a habilitação, às vezes ele pensa que está preparado e não está, né? Porque é o que eu costumo dizer, a habilitação não leva você para canto nenhum. Se você não tiver uma boa prática, um bom domínio do carro, né? Às vezes você, eu tirei minha habilitação, às vezes a pessoa é muito jovem e acha que vai dirigir de qualquer jeito, aí enfrenta uma nova realidade, né? Então a gente, primeiro passo é procurar um profissional para ajudar. E eu não aconselho muito procurar uma pessoa da própria família que aconteça o quê? De botar uma pessoa do lado que não seja uma pessoa paciente, uma pessoa tranquila, porque vai piorar a situação. Então, Em vez de ajudar, faz atrapalhar. atrapalha porque já que ela está com medo, ela vai ficar com mais medo. E se a pessoa que está do lado, ela transparece que está muito nervosa, passa todo esse nervosismo da pessoa. Porque eu costumo dizer que eu do lado eu sou a bengala, né? Sou a psicóloga, eu sou tudo do lado. Então, eles têm muita confiança na pessoa que está do lado, achando que na hora aí bota um familiar que não tem paciência, que não tem aquele carinho, não vai para frente. Imagino, viu? Outra curiosidade que eu tenho é para as pessoas que dirigem, mesmo que tem muito tempo aí, na verdade que começaram, né, tirar a habilitação recentemente, é, é, ver ou assistir esses acidentes, que a internet hoje tá aí, né? Às vezes a gente vê alguns acidentes que ocorrem com muita frequência, né, sendo colocados na internet, a pessoa que está recém-habilitada. Alguns desses alunos já chegaram dizendo o seguinte, ó, eu dirigia muito bem, mas depois que eu vi aquele acidente, ou depois que eu passei por um acidente assim, eu fiquei com receio. Já É, aconteceu? acontece já. Mas eu procuro botar na cabeça dela que se ela tivesse dirigindo, não acontecia aquele acidente. Ela não tem que tirar aquele acidente que seja uma regra geral. Não, se ela tivesse talvez dirigindo, não teria, ela teria, seria uma pessoa mais prudente, não teria acontecido. Então, todo mundo está sujeito a se envolver no acidente. Entendi. Então, a gente tem que tirar isso da cabeça dela e ela aconteceu com um aluno meu, né? Sim. Antes ele fez a matrícula, mas o pai, antes dele começar as aulas práticas, levou ele para dar uma volta na praça. E ele perdeu o controle do carro. Subiu a calçada e furou o radiador. Nossa. E quando ele chegou,
nas aulas práticas, no primeiro dia ele se apavorou, ele disse: "Não é isso que eu não quero mais", porque ele ficou com aquilo na cabeça, de que ia perder novamente o controle e ia acontecer a mesma coisa. Eu disse: "Não, se acalme, você não vai desistir, você vai conseguir". Aí comecei a mostrar que era devagar, que ele não estava preparado, que ele não podia ter feito aquilo, o pai, né? Colocar ele sem ter preparo nenhum. Entendi. O papel da família, né? Nesse processo de encorajar, né? Ou desmotivar ao dirigir, se faz necessário, a família é importante nesse momento? Fundamental. Ah, Se a família ela apoia, a pessoa se sente menos pressionada. E aí ela flui bem mais rápido. Quando a família cobra, porque às vezes, na verdade, quando alguém da família senta do lado, em vez dele avaliar e tentar ajudar, ele vai achar defeito. Ele vai cobrar. E às vezes a pessoa não está preparada ainda. Ela está só engatinhando, tirou a habilitação, mas está muito crua ainda. E a pessoa, você tirou, então você não pode estar assim. Já aconteceu de eu ter uma aluna que ela dirigia para todo canto comigo. Mas quando o marido sentava do lado, ela não ligava nem a chave. Ela não conseguia, porque ele botava muita pressão. Aconteceu de outra tentar tirar a habilitação, ela passou da quinta vez. Por quê? Porque o marido pressionava. Ele dizia: "Você sabe quanto eu gastei?" Aí ele ia somar o tanto que estava gastando e ela ficava tão nervosa, sabendo fazer tudo. Mas a cobrança da família era tão grande que ela não conseguia. Ela conseguiu dar a quinta. meu Deus do céu, realmente essas dicas aí são valiosíssimas e acho que eu já vi, inclusive, alguns exemplos desse, eu me identifico com alguns desses aí também, por já, embora já sou habilitado há muito tempo, né, mas tem algumas dessas coisas que já aconteceu comigo lá no começo. E é importante que você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, neste Hum, momento, eu estou aqui com a Adriana Guerreiro. Guerreiros, tá certo? Ela está aqui com a gente, o arroba é Adriana Guerreiro Instrutora, esse é o arroba para você fazer contato com ela e entender um pouquinho sobre a jornada dela. Lá no Instagram tem muitos exemplos, né, Tem, tem. Tem alguns inclusive trabalhos. alguns vídeos lá eu dando Isso. aula. Perfeito. Lá no Instagram você encontra tudo isso. Se você está precisando, você também tem esse mesmo medo ou insegurança, tá aqui uma profissional que já tem aí 32 anos de carreira e vai poder te ajudar, sim, com certeza, tá? Então aproveita aqui o link para você. Lá no Instagram tem um linkzinho para ir para o WhatsApp, não tem? Tem. Pronto. Então fica fácil de encontrar a Hum. Adriana, certo? Para que você possa trocar uma ideia com ela, conversar com ela e ver como é que ela pode te ajudar. Quem tem mais medo, ele ou ela? Ou hoje é isso é indiferente? Não, é assim, ela, porque ela não tem vergonha de procurar ajuda, né? Entendeu? Entendi. Mas 95% quem procura mais ajuda são as mulheres. E 5% homem. Olha só que estatística, né, assim, né, a discrepância, assim, de É, quantidade, né? é. E aí acho que tá tudo atrelado, né? Essa questão da família, do marido, colocar essa pressão. E eles sempre procuram a gente já um pouco além de ter tirado a habilitação. Por quê? Porque eles vão estudar, vão terminar os estudos, depois bota a casa em primeiro lugar, eu vou comprar minha casa e deixa sempre o carro por último, entendeu? E a diferença de homem e mulher é que o primeiro brinquedo que o homem recebe, qual é? Esse aqui. Verdade, É o primeiro contato que ele vai ter, ele vai ganhar um carrinho. E a mulher é uma boneca. Então ele já está familiarizado com o quê? Com o carro. verdade. E Olha, a mulher não. A mulher é assim. Quando, vamos supor, a mulher chega pro pai e diz assim: "Pai, eu vou sair no carro, mas eu tô com medo." Ele disse: "É melhor não ir, porque você pode bater." isso aí, ah, meu Deus do céu. É, passei por isso. Nossa, Mas o homem não. O homem não pode chegar pro pai dele e dizer a mesma coisa, porque o homem não pode ter medo, o homem não pode chorar. O homem tem que enfrentar, mesmo que ele não saiba, porque o pai não aceita. A mulher não, ele já tem mais cuidado, mas ele não quer. Não, é melhor você não ir, você vai se machucar. Entendeu? É por isso que eu tive que tirar minha habilitação escondida. olha só.
Você vê, né? Vamos lá. Treinos específicos. A importância de simulação de treinos direcionados para aumentar a confiança. Ainda hoje, é, treinar, né? Essas modernidades, né? Da atividade, elas se faz necessária, né? Faz. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Porque assim, a gente vê tanta coisa mudando, né? De uma forma tão acelerada, e acompanhar tudo isso deve ser também bem desafiador, né? É, Poxa, já saiu um negócio aqui, poxa, já saiu. Nossa, calma, vamos primeiro aqui, depois acontece isso é. também. Acontece por exemplo, muita gente, hoje em dia já tem os carros automáticos, né? Que antigamente não tinha, né? Então a pessoa, o Detran já não fornece um carro automático para você tirar a habilitação, né? Só no caso de você ter alguma deficiência. Aí você tem que alugar um carro ou trazer um carro da família, esse carro é cadastrado no Detran, para que o aluno faça aula com o instrutor credenciado, de uma autoescola que ele se matriculou. Então o instrutor vai dar aula no carro do aluno, aquele carro adaptado, né? Que alguns são automáticos, hoje tem acelerador e freio manual, entendeu? Entendi. Aí a gente é feito um treinamento específico. Uma das coisas que ajuda muito são esses carrinhos aqui, ó. Sim. Uma das técnicas, né, que eu uso. Me explica como é que funciona. Vamos supor que eu vou fazer uma garagem aqui, né? Aham. Então eu faço o quê? Mando ele vir, né, por aqui. Se ele vier desse lado aqui, ele tem mais abertura, concorda? Sim, Então ele consegue fazer uma garagem melhor, porque ele tem mais espaço para fazer a manobra e quando ele chega aqui ele só encaixa, né? isso. Tá? Se ele vier desse lado, já fica um pouco mais apertado, né? Ele fazer a mesma manobra, porque ele está mais próximo. Sim, E como o carro à frente é considerado um pouco maior, que eu considero daqui do início até o final do carro, você tem que ter uma abertura maior para conseguir entrar sem ter dificuldade, certo? certo. E se eu estou numa situação de aperto, o que que eu faço? Eu procuro fazer de ré, porque devido à ré ser um pouco mais curta, você não precisa muito de abertura. E quando você chega para o aluno e mostra esses carrinhos, ele consegue assimilar mais rápido. É como o pneu também aqui, ó. Tem gente que eu digo, e se eu virar o volante para a direita, o que é que acontece? Aí ele fica meio perdido. Eu digo, o volante, o pneu faz isso, os dois dianteiros. Tem gente que acha que é os quatro que mexe, entendeu? Nossa. Aí o que é que eu faço? Quando eu dou o giro todo, ele vira assim. E se eu desvirar uma vez, ele faz isso, ele alinhou não. Então ele vai ser mais uma vez. Então isso aqui, antes eu descia do carro, ia tentar mostrar, mas demorava mais. Eu digo, não, vou ter que arranjar as ferramentas, porque eles conseguem visualizar melhor. E Verdade. assim eles assimilam bem mais rápido. Se tiver, aí eu geralmente eu boto eu tenho uns bastões que eu coloco, né? Aí monto, aí eles vão e faz a garagem, entra e sai várias vezes, tenta controlar, dá a volta, entra de novo, entra de ré, entra de frente, para poder ele ir adquirindo o quê? Noção de espaço, né? E domínio do carro, que é, a maioria tem. Eu sempre procuro dar o exemplo de que eu procuro falar com ele assim, ó. Tem uma pessoa que ela não tem condição de comprar um carro, mas ela trabalha dentro do estacionamento. E tem uma pessoa que é bem de vida, tem um carro, mas só anda na rua, tem medo de estacionar. Quem dirige melhor? Aí a pessoa pensa, pensa. Eu não sei. Quem tem mais domínio? O do estacionamento. Então, se você pegar o rapaz que trabalha no estacionamento e jogar ele na rua, para ele vai ser uma beleza, porque tem espaço. Mas se pegar o que só anda na rua e jogar no estacionamento, ele não consegue se dar muito bem, entendeu? Então, o que é que eu estou tentando mostrar? Que o principal não é sair dirigindo pelo mundo afora, é ter um bom domínio do carro. Eu senti É o uma principal. dificuldade, eu senti uma dificuldade muito grande, né? Agora eu tô com um carro maior, mas quando eu tinha um carro menor, os carrinhos, na hora de dirigir a gente consegue, é notável assim a diferença, né? De giro, de volante, de espaço, de domínio, como você falou aí. E
não sei se já aconteceu, poxa, meu carro era um carro popular desse aí, eu dirigia muito bem, mas agora o carro lá de casa é um carro maior, É um sedã. né? Um sedã da vida, ou é um carro, esses carros altos, Ah, sim. né? Esses carros, SUV. os SUV, como é que faz? É isso que está engasgando, que eu não está indo para frente. Já aconteceu de um aluno se queixar de estar dirigindo um carro maior e sentir que o giro não é o mesmo de um carro menor. Eles acham que é diferente. Aí eu procuro, quando eles dizem assim, porque o carro que eu trabalho, ele tem os pedais do lado, ele tem freio e embreagem do lado. E aí as pessoas ficam pensando assim, mas o meu carro não é esse modelo. Aí eu disse, não, mas imagina, você vai treinar no carro que tem segurança, porque você está adquirindo confiança, a gente vai chegar um momento que a gente vai num trânsito mais pesado, e aí a gente poderá precisar, né? E até você adquirir confiança. Aí o que que acontece? Você vai me chamar, Adriana, eu vendi o carro, agora é outro modelo, agora é um carro maior. Aí você vai precisar de aula? Não, você tem que pensar que todo carro é igual. Porque se você pensar no modelo, aí toda vez que você trocar de carro, você vai me chamar para. É, realmente você tem razão. Faz total sentido, né? Mas eu senti muita dificuldade e assim, porque o giro é diferente. Carro grande não cabe qualquer vaga para estacionar na rua, por exemplo. É um Deus nos acuda, assim, para poder sair num carro, assim, se acostumar com os pedais, ou esses automáticos não tem embreagem, é É, tudo. não tem. Aí Então, às vezes a pessoa. Mas é mais fácil você ensinar uma pessoa que está no manual e ir para um automático do que o contrário, viu? Porque a pessoa vai ficar atrás da embreagem, né? E não tem, né? no começo eu ficava desesperado. Não tem embreagem esse carro, é só. Mas fica mais fácil, porque, ó, esquece a perna esquerda e vai usar só a direita para tudo. É tanto que quando eu estou ensinando, eu digo, ó, esquece a esquerda, freia, acelera. Aí a pessoa, é só isso que eu vou fazer? Eu digo, "Ué." Mas quando ela sempre tirou a habilitação e já foi direto dirigir um automático, ela não sabe voltar para o manual. Ela é Tem muito dificuldade, né? complicado, é mais complicado. Imagina. Muito mais complicado. Vamos lá, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tem diferença? Claro que tem. Mas eu queria, assim, com base nos alunos que já passaram, né, pela sua mão, dirigir em rodovias é mais delicado que dirigir aqui no urbano, né, assim, dentro da cidade, né? Quais os cuidados que você considera, assim, que esses alunos tiveram que, precisaram ter, né, ao dirigir em rodovias, por exemplo? Ó, tô lhe procurando, Adriano, porque é o seguinte, eu vou começar a dirigir pegar as rodovias federais. Eu tô precisando de ajuda. E aí? Primeiro, vamos supor que ela nunca pegou aula comigo, ela já quer ir direto para a rodovia, eu não vou. Eu vou ver como é que ela se comporta dentro da cidade. Vou ver o que é que ela está precisando de ajuda, se ela está fazendo tudo direito, se ela tem um bom controle. Porque a rodovia vai envolver o quê? Velocidade. E se ela não tem um bom domínio, ela não vai andar em velocidade, porque se surgir uma situação de emergência, ela não vai saber resolver. Então, ela tem que estar mais segura. Sim. E quando ela está segura, aí eu já dou um exemplo. Por exemplo, aqui dentro da cidade, pegar a BR ou o Ossuário, vou lá para o lado do Beach Park. Então ela já se sente numa estrada. Já cheguei até Itaitinga, voltar, entendeu? Aí ela já, para ela ter uma noção de como é a estrada. Aí faz ultrapassagem, entendeu? Tem, Desenvolve o carro, quarta, quinta, aprende a reduzir. Coisa que na autoescola, às vezes, dependendo do instrutor, ele só deixa o aluno passar até a segunda. entendi. Porque tudo é didática. Não é o Detran que determina. Porque, às vezes, dependendo do instrutor, ele não quer. Por exemplo, quando eu dava aula na aldeota, tinha instrutor que não queria dar aula lá, que achava que era muito movimentado. Olha, até aí, tem tudo isso aí Tem. tem influencia, né, na hora de. Legal, interessante, viu? E para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, eu estou aqui com a Adriana. Ela é uma instrutora especializada, ela é instrutora especialista em medo de dirigir, certo?
tem medo ou insegurança, né? Então Isso. você tem a oportunidade de conhecer aqui a Adriana, inclusive o arroba do Instagram vai estar aqui na descrição desse vídeo, para que você possa ir lá no Instagram e conhecer ela. E você que está precisando dessa ajuda, eu recomendo você conversar com a Adriana para ela poder te orientar e ver de que forma ela vai poder também te ajudar aí para você destravar, ó, poxa, né, dirigir qual, assim, principalmente em situações de emergência, às vezes você precisa para se divertir, para sair, mas também a título de emergência, às vezes você precisa pegar o carro para resolver um determinado problema, para trabalhar, para estudar. Eu não sei se já aconteceu, Adriana, de você de repente ter um aluno e dizer assim, ó, vou começar a faculdade. Meu pai me deu um carro aí, eu não sei o que é que eu vou fazer com esse carro, porque eu tô Acontece habilitado, direto. eu vou daqui para Unifor, como é que eu vou chegar lá com esse carro? Sei. Já aconteceu? Já, já. E aí, como é que você faz para preparar eles? Aí eles ficam muito preocupados com chegar na Unifor. Sim, mas eu vou por onde? Vou pela BR? Por onde eu vou aqui É, direto? Como é que eu faço? é. Aí a gente vai ver, né? Ele já vem querendo ir só para a Unifor. E aí eu vou avaliar como é que ele tá, né? Porque dependendo do horário que ele vai pegar um trânsito muito intenso. Aconteceu recente de uma aluna que ela estuda lá. Eu disse a ela, não vá pela Avenida do Aeroporto, que você vai cedo. Procure ir pelo Montes. E ela disse, não, mas eu gosto é de ir pelo aeroporto. Eu digo, lá não é bom, porque é muito trânsito, fica parado o trânsito total. Mas eu disse, vamos para uma segunda alternativa. E ela gostou. Mas quando ela terminou as aulas, ela foi pela avenida por onde ela achava melhor, né? E aí eles pedem para ir até o destino e ficar treinando o estacionamento lá. Para quando ele chegar, ele saber onde é que ele vai colocar, de que maneira ele coloca, como é o tamanho da garagem lá. Tudo eles querem fazer. Para já ficar visualizando, para no dia que for já estar familiarizado com a situação. Olha só, rapaz, você vê cada um. Já aconteceu assim de um aluno assim, não, eu já tenho muita experiência, mas não sei o que aconteceu nos últimos dias, é que eu fiquei assustado na hora de dirigir. Não sei se você já teve essa sensação de ter, assim, um aluno lhe procurando, mesmo com muito tempo que dirige, lhe procurar para, sei lá, para poder saber por quê. Porque eu acho que vocês atuam com a parte psicológica da coisa, né? Para poder fazer com que ele entenda que. Como é que vocês fazem assim? Eu tenho um exemplo de uma aluna que, inclusive, ela é psiquiatra. E ela começou a dirigir e depois ela não conseguiu mais dirigir. Aí ela disse assim: Adriana, eu sou psiquiatra, sou psicóloga, e como as pessoas chegam me pedindo ajuda, e como é que eu vou ajudar se eu estou na mesma situação? Tu vai ter que me ajudar. Eu digo, pô, então bora. Aí pegou umas aulas, e aí deu tudo certo. Eu digo, agora você vai, já está apta, pode pegar seu carro. Eu posso pegar meu carro e levar minha mãe hoje para o supermercado? Pode, tá liberado. Aí quando deu 10h30 para 11 horas da noite, ela me ligou. Eu digo, meu Deus, o que foi que houve? Ela ligou gritando. Muito obrigada, eu consegui. Eu rodei o dia todo com a minha mãe. É muito gratificante isso aí. Pô, que coisa legal, né? Poxa, que legal. É isso, ó. E o fato da gente convidar a Adriana para vir aqui conversar com a gente, até para conhecer muito bem sobre o trabalho dela, deu para entender aqui que experiência tem, cases de sucesso, tem pessoas que são 32 anos atuando, ajudando, né, essas pessoas que têm esse medo ou insegurança de dirigir. Então, eu recomendo demais que vocês deem uma olhadinha lá no Instagram dela para conhecer o trabalho dela, que eu acho sensacional. Vamos lá. Motivação contínua. Como manter o desejo de dirigir mesmo após enfrentar frustrações? É, são situações que, a partir do momento que a gente ajuda a pessoa a ter a segurança, ela mesma ela tendo as frustrações, o que pode ter acontecido antes, ela passa a gostar. Porque eu digo, ó, o carro é um instrumento que você é como você pega no computador, é como qualquer outra coisa. Sendo que às vezes a pessoa bota assim um bicho de sete cabeças, né? E quando acontece uma situação dessa, aí ele vai e trava. E aí eu vou ter que fazer a cabeça dele, mostrar que não é nada disso, que ele vai conseguir, aí eu incentivo.
e fico conversando e conto histórias, né, da minha vida. Ou então eu tento mudar o foco, né, eu converso sobre outras coisas. Já chegou aluno que disse assim: "É, tu tá conversando aqui, tu me botou na casca de banana para fazer a prova do Detran", um exemplo, né? Porque eu tento tirar aquele foco daquela história. Eu estou numa aula, né? E ali só é aquilo ali. Eu tento fazer amizade com a pessoa, eu tento entender o psicológico. Já aconteceu de aluna, ela tinha uma pressão muito grande da família, né? E ela, quando ela contou a história para mim, eu mudei totalmente. Olha, Porque eu disse, não, pelo amor de Deus, me use como se eu fosse uma laranja. Porque ela era tão pressionada pela família que aí eu entendi o lado dela. Ela tinha que passar primeiro, de qualquer jeito. E aí eu disse, ó, nós somos amigos, você vai fazer de conta que eu sou sua irmã e eu vou fazer de tudo para dar certo. E deu. olha só, que legal, viu? São histórias inspiradoras que você tem a oportunidade de conhecer através da Adriana, que está aqui com a gente no Perspectiva Podcast. Adriano, quero te dizer que, assim, dava para a gente passar horas e horas aqui conversando, trazendo esses exemplos aqui. Mas a gente está chegando aqui nos momentos finais, eu queria que, duas perguntas, né? A gente está chegando aí no final do ano, e é uma data que a gente celebra, né, em família, com os amigos e tal. E eu queria que você aproveitasse esse momento para felicitar os amigos, clientes, né, que estiveram com você ao longo dessa jornada, o fato de você estar tendo a oportunidade. Olha, ela já deu muita entrevista, acho que você já viu o rostinho dela em tudo que é jornal, revista aí na cidade, nas TVs, mas hoje é a primeira vez que ela participa de um podcast. E aqui está eternizando esse momento, é motivo de muito orgulho para a gente, porque a gente vai guardar esse material aqui, olha, vocês não fazem ideia. Então, vamos aproveitar esse momento para você felicitar parentes, amigos, né? Clientes, fique à vontade. Agora, dessa vez, eu queria que você falasse olhando para aquela câmera. Primeiro eu queria agradecer a todos, né, as pessoas que estão me assistindo, porque eu falei para todo mundo que eu estaria aqui. E só gratidão a todos que acreditam no meu trabalho. E quem precisar me contactar, está lá, é só você me procurar no Instagram. E que o Natal de vocês e o Ano Novo esteja repleto de realizações. E que eu estarei à disposição para quem precisar de ajuda. Que legal. Para finalizar, queria que você desse um conselho agora. Conselho. É assim, as pessoas têm essa sensação, poxa, bonita a história da Adriana. Eu queria conhecer ela mais, ela me inspirou. E ela é uma pessoa que também tem vontade de empreender, ela é uma pessoa que tem vontade de, poxa, eu queria também ter a oportunidade de ajudar as pessoas. Claro que isso requer experiência, mas a gente sabe que ninguém nasce com experiência. A gente vai construindo ao longo do tempo. E você já passou 32 anos dentro da carreira, você já sabe, já passou por poucas e boas. Que conselho você daria para essa pessoa que tem vontade de empreender, tem vontade de ajudar as pessoas? Eu não digo só nessa questão de dirigir, de fazer com que a pessoa perca o medo, a insegurança, etc. Mas em qualquer área. O que você diria para ela? Aí eu queria que você falasse olhando para a câmera novamente. Eu digo que para você empreender, você tem que amar aquilo que você faz, porque você vai conseguir ver resultados muito satisfatórios. Perfeito. Adriana Guerreiro, participando aqui do Perspectiva Podcast, certo? Mais uma vez eu quero repetir, Adriana Guerreiro, instrutora, é o arroba, é o Instagram para você ir lá. Telefone de contato, Adriana. 986804657. Aí o telefone também você vai encontrar na descrição desse vídeo, vai lá, isso é o WhatsApp, né? É, WhatsApp, também. já fala com ela no WhatsApp, já chama ela lá, Adriana, adorei, viu o podcast, fala que viu aqui, que ela vai adorar. Posso dar um alôzinho? Pode, claro, Pode. vamos agora. Todos os ex-alunos e alunos que estão sabendo, né, que pediram para me dar um alô, que vão estar assistindo, né, o podcast. Meu sobrinho que diz, tia, dá um alô para mim, o Como é o nome dele? Denis Guerreiro. Denis Guerreiro, um abraço pro Denis, olha aí, Denis. Foi meu aluno Foi só. também, a família toda, os sobrinhos todos tiraram habilitação comigo.
né? Perfeito. Que legal. Inclusive, essa menina que vendia o carro e não queria comprar o carro, ela vai estar assistindo Que também. legal. Que Um legal. abraço para todos os alunos e os que vão vir, né? Ah, com certeza, né? Os alunos que tiverem interesse aí, ó, tá precisando de uma Medo, ajuda, pânico, né? Porque medo. aconteceu, só um lance aí que eu esqueci de falar. Ah, Aconteceu de ter uma aluna de pânico. hum. Ela estava com a psicóloga, né? A psicóloga mandou procurar um profissional. E aí ela ficou com a psicóloga e comigo, e deu tudo certo. Olha só, tá vendo? Ó? E aí, esse direcionamento aqui, ó, você não fica sem direcionamento, porque a Adriana aqui já conhece aqui o caminho das pedras e com certeza ela vai também poder te ajudar, tá certo? Seja pânico, seja medo, insegurança, procura a Adriana, o telefone dela e o arroba você vai encontrar na descrição desse vídeo. Adriana, muito obrigado pela gentileza de Te ter vindo aqui. agradeço. E eu quero dizer que eu espero contar com você mais vezes para a gente poder trazer outros exemplos, de repente trazendo uma aluna aqui do seu lado, por que não? Inclusive, eu ia trazer, sendo Olha, que ela não pôde vir. olha, mas não vai faltar oportunidade, não, tenho certeza. Mais uma vez, muito obrigado. Eu te agradeço. Eu muito obrigada. Para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, o meu muito obrigado. Você que está sempre acompanhando, comentando, compartilhando. Aproveita também que isso aqui, ó, esse episódio é digno de cortes. Que você vai encontrar alguns cortes aí pelas redes sociais, YouTube, Instagram, ixi, um monte de canto. Tá certo? Não esquece de compartilhar aí o telefone dela. Você já sabe, você vai encontrar na descrição desse vídeo. Bom, eu fico por aqui. Agradecendo mais uma vez você que esteve com a gente aí acompanhando, certo? E eu volto no próximo episódio trazendo muito mais para você. Tchau.